Olá, pessoal. Hoje vamos conversar sobre um dos povos mais influentes da antiguidade, os hebreus. Júlia, Rafael, animados? Muito. Eu sempre quis entender melhor como o povo hebreu influenciou a história. E eu também, especialmente sobre como surgiu o monoteísmo. Sempre ouço dizer que os hebreus foram pioneiros nisso. Excelente ponto, Rafael. Os hebreus foram realmente um dos primeiros povos a adotar a crença em um único Deus, chamado Javé. E isso foi revolucionário em uma época dominada pelo politeísmo. Professor, de onde vieram os hebreus? Segundo a tradição bíblica, os hebreus descendem de um patriarca chamado Abraão. Ele teria saído da cidade de Ur, na Mesopotâmia, por volta de 2000 a.C. e migrado para a região de Canaã, obedecendo a um chamado divino. Então, a Bíblia é uma fonte histórica? Boa pergunta. A Bíblia é uma fonte importante, sim, mas ela deve ser cruzada com dados arqueológicos e registros de outros povos, como egípcios e assírios, para se montar um quadro mais completo. E o famoso Êxodo, Moisés, as pragas, o Mar Vermelho. Essa é uma das narrativas centrais da tradição hebraica. De acordo com o Antigo Testamento, os hebreus foram escravizados no Egito e libertos por Moisés, que os guiou de volta a Canaã. Isso teria acontecido por volta do século 13 a.C. Há debates entre os historiadores sobre o quão literal essa história é, mas há indícios de que grupos semitas viveram no Egito e migraram para Canaã em algum momento. Depois que eles chegaram em Canaã, o que aconteceu? Os hebreus se organizaram inicialmente em tribos. Depois, formaram uma monarquia unificada com reis como Saul, Davi e Salomão. Após a morte de Salomão, o reino se dividiu em dois: Israel ao norte e Judá ao sul. E é aí que entraram os babilônios. Exato. No século 6 a.C., o Império Babilônico conquistou Judá, destruiu Jerusalém e levou parte da população ao cativeiro na Babilônia. Foi um período traumático, mas também de muita reflexão religiosa. Professor, qual foi o legado dos hebreus para o mundo atual? Excelente pergunta. O maior legado é a tradição monoteísta, que influenciou o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Além disso, a ética hebraica, com a ideia de justiça, de dignidade humana e o conceito de um Deus pessoal e justo, moldaram a cultura ocidental. E eles tinham leis, né? Sim, o famoso Decálogo, ou os Dez Mandamentos, faz parte de um conjunto maior de leis. Os hebreus tinham um código moral e jurídico muito elaborado, com foco na comunidade, na responsabilidade e na fé. Sabia que o sábado é o descanso semanal. Também vem da tradição hebraica? Muito bem lembrado, Rafael. O Shabat, ou sábado, é um dia sagrado de descanso. Essa ideia de parar um dia da semana para descansar foi inovadora na antiguidade. E hoje o povo judeu ainda preserva essas tradições? Sim, o judaísmo moderno tem raízes profundas nas tradições hebraicas. Apesar das mudanças ao longo dos séculos, muitos rituais, festas e princípios permanecem vivos até hoje.